Oi pessoas, tudo bom com vocês? Então, semana passada eu não postei vídeo porque eu não tinha tempo para postar e agora estou aproveitando o meu final de noite, começo de terça-feira já para fazer o vídeo da semana passada ou como eu posso falar, com o tema da semana passada. Quero falar um pouco de como foi a escola, a primeira semana indo para a escola, que foi na semana passada, por isso que eu não tive tempo. Foi bem puxado para mim, eu achei. É, estou ainda um pouco chocado porque é muito diferente algumas coisas com relação à escola, porque quando você está estudando uma língua só, uma nova língua, está indo para um curso de línguas é uma coisa, mas estudar matemática, inglês, biologia, história, química, física, é, numa outra língua é complicado. Então você acaba tendo matemática e alemão junto, porque é, tem muitas novas palavras na matemática que, por exemplo, eu nunca ouvi. Então eu estou aprendendo junto com a matemática alemão, estou aprendendo sempre duas matérias em uma matéria. Mas está sendo interessante, assim. Ainda estamos agora na segunda semana. Hoje foi o dia que eu fiquei assim mais é, chocado por causa da matéria de física, que realmente eu não consegui entender praticamente nada do que foi falado, mesmo sabendo que a física é como se fosse a matemática, que tem as coisas lógicas ou as coisas técnicas que você precisa fazer, mas realmente não foi uma aula hoje muito legal. É, mas tô gostando, tá? Acho que eu tô bem ativo esses dias, assim, bem estressado mesmo, porque você fica pensando, meu, será que eu vou dar conta disso tudo? Eu espero que dê conta. Eu fiz um exemplo para vocês aqui de matemática, por exemplo, que a gente viu essa semana, que são os termos. É uma coisa bem simples, mas quando você olha isso aqui, você pensa, o que eu vou fazer com tanto. Como são os nomes desses sinais? Parênteses e chaves, né? Acho que é chave e parênteses. Y e tanto de mais e menos aqui. Quando você olha assim, a gente leva um susto, mas depois quando você vê como é simples, não é tão difícil. Mas eu sei que vai ficar mais difícil isso aqui, que vai ficar pior a situação, que vai ter que fazer muito mais contas. Mas tudo bem. É interessante na sala, nós temos uma mistura de cultura, claro, sempre, né? Aqui na Europa isso é muito forte. Então nós temos bastante alemães. Eu pensei que eu não ia ter muitos alemães. A gente está numa sala de mais ou menos 22 pessoas e mais ou menos 8, 9 pessoas são alemães mesmo, nascidos aqui. E outros são filhos de estrangeiros, mas que já moram, já vivem aqui há muitos anos. Só tem 3 pessoas que são bem novas assim dentro do país, que sou eu e um rapaz e uma outra moça. Somos os mais novos, assim, que estamos há pouco tempo no país. E claro, os 3 também têm a dificuldade com a língua, né? Então a gente está aprendendo junto também. Os professores também são bem. Existe também uma mistura, por exemplo, a professora de inglês, ela é turca, mas acho que nasceu aqui na Alemanha, e fez os estudos dela em matemática e inglês, então por isso que ela é professora de inglês. O professor de matemática e física também é igual, é o mesmo professor alemão, professor de história, geografia também é o mesmo professor, também é alemão, então existe uma mistura ali, mas é interessante. É, também é interessante, que eu acho chato, interessante e chato, quando começa as aulas, assim, que você tem que ficar criando não, você tem que começar as amizades. Eu acho isso muito chato, tem que começar uma amizade. Eu não sou o tipo de pessoa que consegue
começar uma amizade ou começar uma conversa com alguém. Tenho uma certa dificuldade com isso. E o mais chato ainda que eu acho interessante é fazer aquelas apresentações na sala de aula, que você tem que repetir praticamente para todos os professores a mesma história. Então eles chegam e perguntam, né, como é o seu nome, você já tem que fazer tipo uma introdução da sua vida para a sala, mas só que todo mundo da sala já sabe, porque você já falou aquilo para todos os professores semana passada. E essa semana, hoje, nós tivemos que nos apresentar novamente para a professora de inglês, porque ela não nos conhecia ainda. Mas eu acho aquilo tão chato, porque daí você percebe que tem pessoas que não querem falar e são meio forçadas a falar até o nome delas. Tem um rapaz que ele é bem seco. Ele fala assim: meu nome é tal, eu faço isso e pronto, eu não quero falar mais nada. Ele fala mesmo, não quero falar mais nada. E eu acho também, acho que às vezes meio chatinho essa coisa, mas tudo bem. Ainda temos mais, acho que uns 2 professores que nós vamos ter que nos apresentar novamente, falar meu nome, da onde eu venho, o que eu faço atualmente, o que eu já fiz, o que eu pretendo fazer. Porque se você está na escola é porque você pretende fazer alguma coisa ainda, né? Estudar. E também outra coisa, não fora da escola, mas hoje voltando da escola, porque eu tenho que pegar um metrô, que a gente chama de U-Bahn aqui na Alemanha, e depois eu tenho que pegar um trem para chegar em casa. Não é muito longe, são mais ou menos 20 minutos, eu creio, saindo da escola até chegar em casa. Mas é interessante, eu gosto muito de observar as pessoas no trem. E hoje tinha pessoas bem interessantes para se observar, ou situações interessantes para se observar. Por exemplo, tinha um rapaz sentado na minha frente com um desses iPads, esses novos iPads que são uma placa e você fica todo com a tua atenção toda voltada para aquela placa ali, né? Na verdade, você tá ali com aquele pedaço ali de plástico, podemos dizer assim, e você tá falando com o mundo inteiro, você tá vendo tudo, você pode fazer o que você quiser ali. Do meu lado tinha 2 pessoas e cada um deles tinha um livro, um big de um livro bem grosso, típico alemão, gostam de ler aqueles livros bem grossos. Então tinha 2, uma moça e um homem, e daí eu comecei a observar o trem, assim, o trem, o resto do vagão. Aí tinha um homem lendo jornal e uma mulher também lendo jornal. Aquilo eu achei interessante, porque mesmo a gente tendo tecnologia que a gente tem hoje, que você pode ler jornal no teu telefone, no iPad, no teu computador dentro do trem, existem as pessoas ainda que gostam e que preferem ler o jornal daquela forma antiga mesmo, lendo no papel mesmo. Isso eu achei muito interessante. E o que eu acho mais interessante são as pessoas que ficam observando as outras pessoas, porque existe isso. Tem várias outras situações, pessoas que estão conversando, pessoas que estão comendo, aqui se come muito dentro do trem, mas tem essas pessoas que ficam observando a outra, que é o meu caso, mas eu percebo que tem gente que fica me observando também. Aí eu fico pensando, meu Deus, será que tem uma coisa na minha cara? Será que alguém está me olhando? O que o meu cabelo está errado? Será que eu sou tão bonito? Será que eu sou tão feio para ficar me olhando? Mas eu acho que são pessoas que têm a mesma ideia, que estão com a mesma ideia ou pensando a mesma coisa que eu, que ficam observando. Ficam observando as pessoas como o que são, o que fazem, como fazem, que tipo de roupa vestem, que tipo de roupa não veste, cabelo, cor, tudo. Aqui é uma variedade enorme, então você tem muita coisa para observar. Então é isso. Eu quero deixar para vocês essa semana esses 2 temas: a escola, começo da escola, e também as observações dentro do trem, do ônibus, aí no Brasil ou em outro lugar do mundo, eu não sei aonde, mas tudo bem. Eu deixo um abraço para vocês. Eu aguardo os comentários. Da semana passada foi muito legal. Só quero avisar que eu não tenho toque. Tudo que eu fiz é mania. Eu não tenho toque, tá bom? Então tá, um abraço para vocês, uma ótima semana, a gente se vê na semana que vem. Tchau!